Saudação de paz, queridos amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Flávio Teixeira e é muito bom ter essa oportunidade de estar aí do outro lado da sua telinha para mais um vídeo. Vídeo esse que é o subsídio do quarto trimestre do ano de 2020 da revista Betel, esta que você está visualizando agora. E o título da revista é A Importância da Palavra de Deus para o Bem-Estar do Ser Humano. Orientações e princípios bíblicos na busca e preservação da saúde integral. Esta revista é comentada pelo pastor Isaqueu Mendes de Freitas, que é pastor, teólogo, conferencista, jornalista e presidente da Assembleia de Deus em Andrata, Ministério Madureira, igreja essa que está em Minas Gerais. Estamos um pouquinho atrasados aí na lição, mas eu vim aqui porque os irmãos pediram para a gente fazer aí o subsídio dessa lição. Então, como eu disse para eles que iriam fazer, estamos na lição de número 2, cujo tema é os efeitos da salvação na plenitude humana. Mas antes da gente prosseguir aqui com a lição, eu gostaria de pedir a todos vocês que já nos acompanham aqui no canal, para você já deixar o seu like. E você que está passando pela primeira vez por causa do subsídio da Escola Bíblica Dominical, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal e acompanhar aí os vídeos novos, porque você se inscrevendo, deixando seu like e também comentando e principalmente compartilhando com seus amigos, estará me incentivando a continuar aqui pesquisando para colocar esse conteúdo aqui no canal para abençoar nossas vidas. E antes também eu gostaria de apresentar para vocês aqui dois livros. O primeiro da minha autoria, As Três Maldições. A Bíblia vai falar sobre 3 tipos de maldição, que é a maldição falada, a maldição adquirida e a maldição hereditária, também chamada de maldição familiar. Como descobrir se eu estou debaixo de uma dessas maldições, como desfazê-las, como quebrá-la. Aqui a gente fala tudinho nesse livro, tá bom? E eu quero apresentar aqui também para vocês esse livro que tem tudo a ver com o assunto que será abordado nessa segunda lição, que é Carta aos Romanos. O autor aqui é o pastor Elianai Cabral, e ele fala versículo por versículo comentado aqui da carta de Paulo aos Romanos, e tem uma parte aqui que vai abordar do capítulo 3 até o capítulo número 5, justamente sobre o assunto que vamos falar. O texto áureo da lição está em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo de número 17, que diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Dificilmente eu faço um comentário sobre o texto áureo, mas aqui seria muito interessante falar um pouco sobre esse texto áureo, porque aqui Paulo está dando uma condição para mostrar quem de fato nasceu de novo. Paulo está falando sobre o novo nascimento em Cristo Jesus, e Paulo diz que aquele que nasceu de novo deixa as coisas velhas, porque as coisas velhas já se foram e porque tudo se fez novo. E a condição para que esta pessoa de fato venha evidenciar que ela nasceu de novo em Cristo é que ela está em Cristo. Paulo não diz que ela está com Cristo, ela diz que ela está em Cristo. Isso aqui muda muita coisa, porque se Paulo falasse com Cristo, ele estaria dizendo que a pessoa estaria com Cristo ao seu lado, caminhando com ele ao seu lado, tendo Jesus ao seu lado. Mas Paulo diz em Cristo Jesus. A palavra em traz o sentido de que esta pessoa que nasceu de novo, ela está misturada com Cristo. E por isso, ela agora segue os mesmos passos de Jesus, tem as mesmas falas, os mesmos comportamentos, porque ela não está com Jesus. Ela agora está totalmente influenciada, e ela tem agora a mente de Cristo. A verdade aplicada: quando o homem recebe a Jesus Cristo como seu Salvador, ele inicia a caminhada de restauração em todo o seu ser. Os objetivos da lição: expor a origem e a natureza da salvação, mostrar os resultados da justificação e ensinar acerca da bênção da santificação. O texto de referência que será feito em leitura bíblica em classe está em Salmo de número 51, verso de número 1, 2, 10, 11, 12 e 17.
Então vamos iniciar aqui com a nossa introdução. Nesta lição, o tema enfatizado será salvação. Assunto este muito ligado à soteriologia, que é a área da teologia sistemática que trata da doutrina da salvação humana. E nesta lição, dois assuntos da soteriologia será destacado, que são eles: a justificação e a santificação. Primeiro tópico: a grande salvação. O termo salvação vem da raiz hebraica yasha, que tem a conotação que indica segurança, proposta segura e concreta de salvo. Já no grego, o significado de salvação vem do seu original sotéria, que abre um pouco mais o leque sobre o que a palavra representa, que é cura, recuperação, redenção, remédio e resgate. Este termo também vem do latim salvare ou salus, que respectivamente fala da salvação e saúde, ou seja, um estágio, digamos assim, que completa o homem com o bem-estar espiritual e o conforto físico. No Novo Testamento, muitas das vezes Jesus liberou essa palavra salvação, salvo, para as pessoas, dizendo: vai-te em paz, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Esta salvação envolve regeneração, justificação, santificação e glorificação. Jesus disse em Lucas capítulo de número 9, versículo 56, eu não vim para condenar, ou seja, destruir o mundo, mas para salvá-lo. Essa palavra salvação, que é usada por Jesus no Novo Testamento, ela aparece no grego zozo, que é a salvação, que transmite cura, libertação e paz. Esta palavra aparece mais de 110 vezes só no Novo Testamento. Primeiro subtópico: a origem da salvação. No tópico anterior, descobrimos, através das palavras originais, que a salvação é um processo de cura, libertação, de resgate. Isto porque o homem não foi criado para ser escravo e muito menos condenado à morte. Isto ocorreu porque o pecado entrou no mundo e, como diz Paulo, este pecado entrou através de um único homem chamado Adão. A palavra pecado vem do termo grego hamartia. Ela dá a ideia de pecado como um mal moral, mas que essencialmente significa errar o alvo. Logo se entende que o homem foi criado com um alvo específico, com um propósito, mas ao pecar, perdeu este propósito. Mas quem fez o homem errar e perder o seu alvo? A teologia reformada ensina que, como Deus determina todas as coisas, tudo é decretado por Deus, logo o pecado também foi, além de permissão, foi algo decretado por Deus, ou seja, algo planejado por Ele, né? Tipo, Deus já havia escrito. Vamos pular essa parte, gente, pelo amor de Deus. É impossível afirmar que a origem do pecado vem de Deus, porque 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, nos informa que Deus é santo. E a primeira carta de João, no capítulo 1, versículo de número 5, nos diz que Deus está na luz e não nas trevas. João ainda diz em sua carta que o diabo que peca desde o princípio. Capítulo 3, versículo 8 da primeira carta. Logo, todo erro provém do diabo. E para tirar o homem das trevas, que teve a sua origem no diabo, Deus planejou e executou por intermédio de Jesus Cristo a nossa redenção. Como vemos aí em Zacarias capítulo 9, versículo 11, Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10, Romanos capítulo de número 11, versículo 36, que vai afirmar, declarar que tudo é por meio dele, para ele. 1 Pedro capítulo 1, versículo 20, a gente vai falar isso um pouco mais à frente, onde o texto revela que antes da queda do homem, o Senhor já havia estabelecido, preparado um plano para redimir o homem. E a primeira carta de João, capítulo 4, versículo
8 a 10, que a gente vai ler aqui, porque eu acho esse texto muito interessante e muito importante. O texto diz: porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que, por meio dele, vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Eu gosto muito desse texto porque João afirma que Deus é amor. E parece que alguém pergunta para João: como é que você sabe que Deus é amor? E aí João declara dizendo que Deus manifestou seu amor por nós assim, enviando seu único filho para que por meio dele nós vivamos. Ou seja, antes dele nós estávamos perdidos, mortos no nosso próprio pecado. Mas como Deus nos amou tanto, e ele então nos redimiu através de Cristo Jesus, ele enviou o seu filho. Não porque nós amávamos a Deus. Na verdade, o nosso pecado nos afasta de Deus. E quando estávamos mortos no nosso pecado, éramos inimigos de Deus. E isto fez com que o próprio Deus desse o primeiro passo ao nosso encontro. Isso é lindo demais. Fazendo com que Cristo Jesus fosse a propiciação pelos nossos pecados. E o que é essa obra propiciatória? A obra propiciatória que Jesus realizou é a maior revelação do grande propósito de Deus no plano da redenção e salvar a humanidade. E por que João usa justamente essa palavra propiciatório? Permita-me lembrar aqui a você rapidinho. O propiciatório era a cobertura, também chamada de tampa da arca do concerto ou arca da aliança, onde estava ali os dois querubins olhando um para o outro. E no Antigo Testamento, no dia da expiação, como vemos em Levítico capítulo 16, versículo 14, o sumo sacerdote, representando a si mesmo e a todo o povo de Israel, entrava no Santo dos Santos, também chamado de lugar santíssimo, molhava o dedo no sangue e espargia sobre a tampa do propiciatório. Figuramente, Cristo entrou no lugar santo como sumo sacerdote, como vemos em Hebreus capítulo 7, versículo 25 a 27, e com o seu próprio sangue cobriu, ou seja, nos expiou dos nossos pecados na presença de Deus, como vemos em Hebreus capítulo 9, versículo 11 e 12. Por isso que nós cristãos não participamos do dia da redenção judaica, que é o famoso Yom Kippur, porque o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para representar a si mesmo e a toda a nação. Porém, Cristo Jesus, ele fez o papel do sumo sacerdote, como bem disse o escritor dos Hebreus, e ele representou toda a humanidade. E ele, com seu próprio sangue, nos perdoou, nos redimiu nesse grande dia. Iremos ver isso com um pouco mais de detalhe nos próximos tópicos. Subtópico de número 2, a natureza da salvação. Vale lembrar nesse tópico que o homem é um ser espiritual que possui alma e corpo. Esse corpo espiritual é a essência do homem, seu verdadeiro eu, que possui intuição, comunhão com Deus e consciência. Já a sua alma é o intelecto, sua mente, seu pensamento, que gera a sensibilidade, as emoções, afeições, desejos e sentimentos, como também a vontade. O corpo é o que manifesta tudo o que a sua alma deseja ou sente. Paulo nos ensina na primeira carta aos Tessalonicenses que o mesmo Deus de paz nos santifica em tudo e todo o vosso espírito, alma e corpo. É o desejo de Deus santificar não somente o nosso espírito, mas também a nossa alma e o nosso corpo. E Paulo deixa bem claro que este processo não começa de fora do corpo, mas de dentro, a partir do espírito. Ele começa de dentro, terminando por fora. E por mais que a fonte e a origem da salvação seja Deus, como ensina a Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, a parte A, Efésios capítulo 2, versículo de número 8, seria bom você anotando e na sua aula
fazer esta leitura junto com a sua classe. Aqui eu só estou colocando o texto para a gente ganhar um pouco mais de tempo, para não ficar um vídeo longo e enjoativo. Não podemos esquecer que Deus é a fonte, mas nós participamos desse processo de salvação, como vemos em Romanos capítulo 12, versículos número 1, onde Paulo roga para que todos apresentem a Deus um culto racional, aonde o nosso corpo é um corpo de sacrifício, onde precisamos mortificar os desejos da nossa alma, as nossas vontades. O mesmo parece que Cristo fala através das suas cartas no Apocalipse. Durante 7 vezes ele diz: ao que vencer. Ou seja, por mais que o processo da salvação parte somente de Deus, nós temos aí uma participação, algo a se fazer. Lembrando que a salvação não é pelaquilo que nós fazemos, é pelaquilo que ele já fez. Porém, temos uma participação, porque precisamos obedecer, permanecer firme, estar sempre caminhando sem se desviar para a direita e para a esquerda, por causa do nosso livre-arbítrio. Ele nos salvou, nos justificou, nos redimiu e ele não quer nos perder. Mas vamos continuar. Terceiro subtópico: a eleição divina. 2 textos bíblicos são bastante usados no estudo acerca deste tema tão discutido ao longo da história da igreja, que são eles Efésios capítulo 1, versículo 4 a 6 e o versículo 11, e 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 2. Estes aqui são os versículos sugeridos pela lição, e nós não podemos esquecer que tem aí também os 2 textos que estão lá em Romanos capítulo 8, versículo 28 e 30. Faça essa leitura. O texto vai declarar, vai nos dizer que Deus nos predestinou e que Deus nos elegeu em Cristo Jesus. Agora fica aquela pergunta: quem foi que Deus predestinou de fato? Quem são os eleitos? A Bíblia vai ensinar para nós que existem 3 tipos de predestinados ou eleitos. O primeiro, o povo hebreu, que foi eleito em Abraão. Temos também a predestinação, a eleição vocacional, como vemos no livro profético de Jeremias, capítulo 1, versículo de número 5. E temos aí a igreja, que foi predestinada em Cristo Jesus. Porém, não podemos se esquecer que eu não sou a igreja. Sim, nesse período aí de pandemia, o que mais se viu no começo dela foi as pessoas dizendo: eu não preciso estar no templo, e aí deu força, muita força ao desigrejado, e aí eles então falaram: eu sou a igreja. Você precisa entender o que se fala, porque eu não sou a igreja, eu faço parte da igreja. Porque o que é a igreja? Segundo Paulo e segundo Cristo, a igreja é o corpo de Cristo, onde o próprio Cristo é o cabeça. E a igreja só se manifesta aonde está a cabeça, porque o corpo não pode andar sem a cabeça. E a gente deixa para falar isso melhor em um vídeo separado específico. Eu vou preparar para vocês para a segunda ou terça-feira. Porém, muitos querem afirmar que Deus, em sua presciência, predestinou pessoas e que o livre-arbítrio só existiu no Éden. Só que se a gente ler Ezequiel capítulo 18, versículos número 20 a 24, vamos ver que sim, o livre-arbítrio existe. Mas isso, como diz aqui o escritor, né, da lição da revista, seria bom fugir um pouco desse assunto, mas sabendo que com certeza esse assunto será abordado. Versículos de número 20 a 24 diz o texto: a alma que pecar, esta morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Olha o versículo seguinte: mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos, fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Versículo 23 e 24. Tendo eu
algum prazer na morte do ímpio, diz o Senhor, não desejo antes que ele se converta dos seus maus caminhos e viva. Mas se desviando o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que fez o ímpio, viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória? Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que o pecou, ele morrerá. Estreitou, hein? A gente não pode esquecer um pequeno detalhe sobre a eleição divina, que Paulo, quando fala sobre predestinação, quando fala sobre eleição, ele usa o plural, nos predestinou, nos elegeu. Paulo não fala me predestinou, não fala me escolheu, porque Paulo está falando no singular, porque Paulo não fala no singular. Paulo fala no plural, porque ele está falando da igreja, do corpo de Cristo, que está predestinado à salvação em Cristo Jesus. Outro sim, não há nada que possamos fazer para ser salvo, pois quem efetua, realiza é Deus, que é Ele que fez muito antes da fundação do mundo, como vemos em 1 Pedro capítulo 1, versículo 20. Em Deus está o amor, porque Ele é amor, pois como disse João, Deus é amor. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, a parte B. Porém, a predestinação fatalista, que afirma que Deus predestinou certas pessoas para ser salvo e outras para serem condenadas, ela parece que anula esse amor de Deus para com toda a humanidade, sendo que a Bíblia afirma que Cristo amou a toda a humanidade. E aí eu quero deixar aqui um exemplo para vocês, que quem sabe vocês podem utilizar na escola bíblica de vocês. É como se fosse uma parábola. Temos um prédio, onde esse prédio está ardendo em chama. Nesse prédio há 50 pessoas que já estão lá se queimando. Alguém liga para o socorro e lá vem o corpo de bombeiro com seu chefe e os soldados. E um dos soldados diz: temos 50 pessoas nesse prédio que já estão queimando. O que a gente vai fazer? Vamos salvar quantas? E aí o capitão decide dizendo: vamos salvar apenas 15. E aí o soldado pergunta: mas e as outras 35? Não vamos nos esforçar para salvá-la? E o capitão diz: não, eu só quero que salve 15, porque eu predestinei, selecionei, separei somente 15 para ser salva desse fogo. Eu te pergunto, há amor no coração deste capitão? Parece que ele faz acepção de algumas pessoas, querendo que outras morram, sejam condenadas. Porém, agora, imagina uma outra situação, onde há várias pessoas que estão se afogando, e de repente alguém liga e lá vem outro chefe de bombeiro para salvar aquelas pessoas que estão se afogando. Ele vem acompanhado com alguns marinheiros e de repente o capitão ouve naquela escuridão do mar o barulho de quem pede socorro. A pessoa já está se afundando, já está morrendo, mas ele consegue ouvir o grito, o gemido de quem quer o socorro. Então, um dos marinheiros, naquela escuridão, pega um bote com um formato muito estranho e joga o bote. As pessoas que estão se afogando olham para o formato do bote. De começo elas estranham, porque o formato do bote é uma cruz. Mas um dos marinheiros grita: isto parece loucura, mas é poder de Deus para salvar a humanidade. E você que estava naquele lugar, como não era bobo, você olhou para o bote, ouviu a doce voz que convenceu e disse: você está morrendo nesse mar. Se eu fosse você, pegava e fosse salvo, mesmo por esse bote tão estranho. Você agarrou, e quando você foi agarrado, alguém que você não conseguia ver começou a puxar o bote, te colocou seguro no barco, e quando olhou para suas vestes, você estava cheio de lodo. Mas alguém chamado Capitão Bom Jesus o Nazareno trocou suas vestes, te deu um banho e disse: tu és bem-vindo neste barco. Aí sim encontramos o verdadeiro amor de Deus. Segundo tópico: resultados abençoadores da justificação. Quando estudamos a soteriologia, a doutrina do pecado, descobrimos que
homem nenhum consegue, através dos seus méritos, alcançar a justificação, como bem nos mostrou Paulo em Romanos capítulo 3, versículo 21 a Romanos capítulo 5, versículo 21. Mas afinal, o que é justificação? A justificação significa absolvição da culpa, cuja pena foi satisfeita. Isso significa ser declarado livre de toda culpa, tendo cumprido todos os requisitos da lei. Entende-se, então, que ser justificado não significa que a justiça tenha sido adiada ou que ela não tenha sido cumprida. Na verdade, Cristo cumpriu toda a justiça exigida contra o pecador, visto que o pecado não podia pagá-la. Este tipo da manifestação da justiça está completamente livre da lei, não no sentido de que a lei tenha perdido seu valor ou a importância, mas visto que o pecador é incapaz de justificar-se diante de Deus com as obras da lei. Então Deus, vendo isso, ele mesmo providenciou para o pecador o meio de ser justificado sem a lei. Há uma verdade fantástica acerca da justificação, que é a substituição. Sem a substituição, não seria possível o pecador ser justificado. Jesus se tornou o substituto do pecador para cumprir a exigência da lei, tornando-se o sacrifício supremo pelos pecadores como o Cordeiro Divino, como vemos em Isaías capítulo 53, versículo 5, João capítulo 1, versículo 29 e 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Não podemos esquecer que a justificação tem 3 modos, como vemos em Romanos capítulo 3, versículo 24 a 31. Os 3 modos da justificação são justificados pela graça, justificado pelo sangue e justificado pela fé. Pois a graça vem da parte do Pai, o sangue redentor derramado pelo Senhor Jesus Cristo e a fé operada pelo Espírito Santo de Deus. E aqui os subtópicos desse tópico 2, eu não vou falar porque ele está excelente. É só você seguir aí, bem falar, ler os textos para mostrar, evidenciando aí os resultados abençoadores, que é a paz com Deus, a alegria produzida pelo Espírito Santo de Deus, a esperança, que é a âncora da alma. Está excelentíssimo essas partes. Leia e faça com que os seus alunos leiam os textos aqui em referência. Caso haja alguma pergunta, esteja preparado. O terceiro e último tópico aqui fala sobre a bênção da santificação. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 24, é o tema aqui principal, pelo menos o que eu creio aqui, que você deveria enfatizar nesta lição. Leia, estude, que aí você vai ver de onde procede a salvação, como ela opera e até onde ela opera. Paulo ensina que a fonte da santificação é Deus, assim como a salvação. Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 8, que nós somos salvos pela graça. Isso não é dom nosso, isso não vem de nós, isso é dom de Deus, porque é Deus que opera, é Deus que faz a salvação, assim como o processo da santificação. Por mais que algumas pessoas queiram se declarar santo, né? Eu estou me santificando. Não, ninguém se santifica. É Deus que nos santifica. E Deus tem algumas maneiras para que esse processo da santificação aconteça. Por exemplo, ele diz que pela palavra nós somos limpos e que a palavra da verdade nos santifica. E porque a fonte vem totalmente... E aí no capítulo 4, versículo 8 de Tessalonicenses, Paulo deixa bem declarado que quem rejeita a palavra da santificação, na verdade está... Eita, acabou o cartão de memória. Amigos, tivemos uma falha aqui, a bateria acabou. Mas eu vou tentar fazer aí um outro vídeo falando só sobre a santificação. Eu sei que os irmãos queriam muito este vídeo para a sua preparação de aula, mas tenho certeza que só o tempo que a gente deu aqui de subsídio, sem a participação de alunos,
já comeu muito tempo, imagine aí com os alunos, tá bom? A gente encerra por aqui, não esqueça, deixa o seu like. Você que está passando pela primeira vez, se inscreva no canal, compartilha com seus amigos e que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando e nos guardando nesse novo normal. Graça e paz.